Shalom, shalom! Bem-vindos de volta a mais uma leitura do livro O Pequeno Midrash Diz. Eu sou Esther e hoje você vai acompanhar a leitura da Parashá 48, Parashá Shoftim, referente ao quinto livro, o livro de Devarim. Vamos iniciar a nossa leitura? Os três pilares do mundo. O mundo está sob três suportes. Eles espalham harmonia por toda a parte. Din, julgamento, Emet, verdade, e Shalom, paz. Se eles são mantidos, todo o mal se desfaz. Se um juiz é corrupto, as leis não seguirá. Deverá pensar bem no que vai causar. Ele quebrará um dos pilares do mundo, e este bagunçará. Sobre fundações vacilantes não podemos ficar. Por isso Moshe ensinou: estabeleçam em Jerusalém o grande Sanhedrin, e em cada cidade de Eretz Israel um Beit Din. E assegurem-se de que os juízes sejam todos tzadikim. Moshe ensina mais mitzvot. Há mitzvot especiais para os líderes das nações. Os líderes devem sempre se lembrar do que são um exemplo para a nação inteira. Quem são os líderes da nação judaica? Eles incluem 1. Juízes, 2. Kohanim, 3. Profetas e 4. O rei. Todos estes carregam uma imensa responsabilidade. Moshe disse a Bnei Israel todas as leis que os líderes devem saber. A nomeação de juízes. Moshe explicou em Jerusalém: vocês terão o grande Sanhedrin. Esta é a corte suprema da lei na terra. Quando vocês viajarem para Jerusalém, para Yom Tov, vocês poderão levar os seus casos ao Sanhedrin. Além do Sanhedrin, Hashem quer que toda cidade em Eretz Israel tenha o seu próprio Beit Din. Em uma cidade pequena, é suficiente haver um Beit Din de 3 juízes. Embora 3 juízes não possam decidir casos de vida ou morte. Eles podem resolver todas as questões referentes a dinheiro e propriedade. Uma cidade maior onde haja pelo menos 120 judeus deve ter um Beit Din de 23 membros. Esse Beit Din tem o poder de emitir uma sentença de morte. Se os juízes de um Beit Din estiverem indecisos com relação a algum caso, eles viajarão até o grande Sanhedrin. O grande Sanhedrin era formado por 70 juízes e um Nassi, presidente, que os dirigia. O Sanhedrin se reunia diariamente em uma das salas do Beit HaMikdash. Os juízes se sentavam em semicírculo. Desta forma, eles podiam ver uns aos outros, e o Nassi podia ver todos eles. Quanto maior o juiz, mais perto do Nassi ele se sentava. Hoje, já que a corrente de Semirá foi quebrada, nós não temos mais a mitzvah de nomear um Sanhedrin. O que é Semirá? Semirá significa inclinação. Quando Moshe nomeou Yehoshua e os 70 Zequenim do Sanhedrin, ele colocou suas mãos sobre suas cabeças. Mais tarde, estes Zequenim designaram os líderes da geração seguinte, embora eles não tenham colocado as mãos sobre as cabeças de seus sucessores. A nomeação destes continuou sendo chamada de Dar Semirá. A corrente de Semirá continuou desde os líderes de uma geração até a seguinte. Veja mais adiante quando que ela foi quebrada. Quando os romanos destruíram o segundo Beit HaMikdash, eles queriam arruinar a moral do povo judeu. Mas eles sabiam que, enquanto o Sanhedrin estivesse em funcionamento, a nação permaneceria espiritualmente forte. Assim, eles tentaram destruir o Sanhedrin. O Sanhedrin teve que se esconder. Dar ou receber Semirá era punido com a morte.
A Guemará nos conta sobre o Rabi Yehudá ben Bavá. Ele arriscou a sua vida e deu semirá a 5 de seus alunos. Alguns soldados romanos os viram. Corram! Gritou Rabi Yehudá ben Bavá aos seus alunos. Nós não iremos sem você, eles responderam. Vocês devem fugir, ele insistiu. Eu darei cobertura a vocês. Rabi Yehudá ben Bavá resistiu aos soldados romanos até que seus alunos conseguiram escapar. Então os romanos perfuraram seu corpo com 300 lanças. Este foi o sacrifício de Rabi Yehudá por dar semirá. Apesar do decreto romano, a semirá continuou por mais 150 anos depois da destruição do Beit HaMikdash. Depois disso, ela foi interrompida. Durante cada Shemone Esre dos dias da semana, nós rezamos: por favor, tragam os nossos juízes de volta como antes. Nós pedimos a Hashem que traga Mashiach e estabeleça um Sanhedrin que novamente dará a semirá. Além dos juízes, a Torá ordena que haja também Shotrim, guardas. Os Shotrim executam os decretos dos juízes. Moshe advertiu: nomeiem somente juízes capazes e honestos. Lembre-se de que, para ser um verdadeiro juiz de Torá, o homem deve primeiramente obedecer ele próprio às mitzvot. Uma história. Pratique o que você fala. Rabi Yonatan tinha uma árvore cujos galhos alcançavam o quintal de seu vizinho não-judeu. Certo dia, 2 judeus foram até Rabi Yonatan. Um deles declarou que a árvore de outro se estendia até a sua propriedade. Eles pediram a Rabi Yonatan que resolvesse a questão. Quando Rabi Yonatan escutou o caso, ele percebeu que também era culpado do mesmo ato. Por favor, voltem amanhã, ele lhes disse. O vizinho não-judeu de Rabi Yonatan ouviu sobre o caso, e ele disse: como pode o Rabi Yonatan dizer a uma pessoa o que ela deve fazer se ele mesmo não faz a coisa certa? Naquela noite, Rabi Yonatan chamou um trabalhador. Corte os galhos da minha árvore, que estão sobre a propriedade do meu vizinho. Ele insistiu. Na manhã seguinte, bem cedo, os 2 homens retornaram para ouvir a decisão do Rabi Yonatan. Você deve cortar os galhos que estão invadindo a outra propriedade, ele disse ao dono da árvore. O vizinho não-judeu de Rabi Yonatan se aproximara para escutar como o Rabi decidia este caso. Ao ouvir o veredicto, ele não pôde se conter e explodiu de raiva. E quanto a você, ele gritou, por que não coloca em prática aquilo que você fala? Como pode mandar alguém cortar os galhos se os galhos da sua própria árvore invadem o meu quintal? Não invadem não, respondeu o Rabi. Verifique você mesmo. Quando o não-judeu fez isto, ele viu que o Rabi Yonatan havia de fato cortado os galhos. Abençoado seja o Deus dos judeus, ele exclamou. Seus juízes fazem o mesmo que mandam os outros fazerem. Moshe adicionou novas mitzvot sobre idolatria. Moshe ensinou mitzvot adicionais a respeito de idolatria. A tarefa mais importante de um juiz é punir idolatrias. Vocês não plantarão árvores no Beit HaMikdash ou na Azará, pátio. Árvores na área do Beit HaMikdash poderiam ser bonitas. No entanto, é proibido plantá-las. Os Cananim plantavam Asherot, árvores sagradas, perto de seus templos. Por isso, Hashem proibiu vocês de plantarem árvores, mesmo que tenham boas intenções. Elas podem ser o primeiro passo em direção à idolatria. Vocês também não devem erguer uma matsevá para Hashem. Uma matsevá é uma pedra grande.
Os Cananim usavam matzevot para honrar os seus ídolos. Moshe continuou: um judeu que serve a ídolos é levado diante do Beit Din para ser julgado. Se ele foi advertido a não servir a ídolos, e há duas testemunhas que viram-no cometer este pecado, ele é condenado à morte por sequilá, apedrejamento. Todo judeu deve obedecer ao grande Sanhedrin. Moshe explicou: o grande Sanhedrin em Jerusalém tem a palavra final sobre todos os assuntos. O que a maioria de seus juízes decidir, tornar-se lei. Mesmo que vocês achem que eles estejam errados em sua decisão, vocês devem aceitá-la. Digamos que vocês levem diante dos judeus um pecado de carne que achem que não é kasher. Mas se eles decidirem a carne é kasher, não digam como posso comer esta carne. Estou convencido de que ela não é kasher. Você pode perguntar: não é possível que juízes cometem erros? Afinal, eles são apenas seres humanos. Embora você possa estar certo, a Torá ordena que sempre escutemos o Sanhedrin. Mesmo Hashem concorda em aceitar as suas decisões alárricas. Leia mais sobre isto na próxima história. Uma história. Rabi Eliezer discute com o Sanhedrin. Rabi Eliezer ben Orquenos era um extraordinário Talmid Raham. Seu mestre o chamava de um poço de cimento que jamais perde uma gota. Ele se lembrava de tudo que estudava. Certa vez surgiu um argumento entre os Rahamim acerca de um forno. Ele está tamé, impuro. Os Rahamim decidiram. Não, está puro, argumentou Rabi Eliezer. Ele trouxe provas para sua opinião, mas os outros continuaram discordando. Deixe-me mostrar que até Hashem concorda comigo, disse Rabi Eliezer. Vem esta árvore de alfarroba no pátio? Se eu estiver certo que Hashem a faça se mover sem amot. Rabi Eliezer, de propósito, apontou para a árvore de alfarroba para dar uma dica aos Rahamim. Assim como uma alfarrobeira produz frutos somente uma vez em 70 anos, também as palavras deles de Torá, seus frutos, não eram nem produtivas e nem verdadeiras. Assim que Rabi Eliezer falou, a árvore se moveu sem amot para frente. Vocês viram como estou certo? Ele perguntou. Isto não prova que você está certo, os Rahamim responderam. Porque você é um tzadik tão grande, Hashem está realizando milagres para você. Isso não é verdade, insistiu Rabi Eliezer. Hashem fez isto para provar que estou certo. Eu repito, o forno está puro. Se vocês não acreditam em mim, que o riacho lá fora comece a fluir de trás para frente. Rabi Eliezer quis indicar aos outros que a Torá é comparada à água, e estava indo na direção errada. O riacho, de fato, inverteu o seu curso. Isto foi realmente um milagre, mas os sábios se recusaram a ceder para o Rabi Eliezer. Que as paredes do Beit Hamikdash caiam, Rabi Eliezer gritou. Ele estava indicando aos Rahamim que o Beit Hamikdash deles não merecia continuar de pé por causa da sua decisão errada. Quando as paredes começaram a desabar, Rabi Yehoshua lhes disse: como vocês, paredes, se atrevem a se intrometer em um argumento entre Rahamim? Voltem imediatamente para os seus lugares. As paredes agora tinham um problema. Elas não podiam mais cair por respeito a Rabi Yehoshua. Também elas não poderiam ficar no lugar por respeito a Rabi Eliezer. Então elas ficaram inclinadas. Quando Rabi Eliezer viu que todos os milagres não convenceram os Rahamim, ele gritou: que Hashem, ele próprio, prove que estou certo. Imediatamente uma voz celestial ressoou pelo Beit Hamikdash.
Rabi Eliezer está certo. Rabi Yehoshua se levantou e disse: Hashem, o Senhor não ordenou em sua Torá que devemos sempre seguir a opinião da maioria do Sanhedrin? Não escutaremos a voz celestial. Com certeza, o Senhor somente a enviou para nos testar. A halahá seguiu de acordo com a maioria do Sanhedrin. Toda a comida assada nos fornos que Rabi Eliezer declarara puros foram queimadas para assegurar que ninguém seguiria sua opinião. Ainda assim, Rabi Eliezer continuou insistindo que estava certo. Havia o risco de alguns judeus segui-lo e desobedecerem ao Sanhedrin. Portanto, foi decidido colocar Rabi Eliezer em Shechem. Isto quer dizer que ele foi expulso da comunidade. Ele tinha que cumprir as leis de luto. Todos tinham que ficar a pelo menos 4 amot dele. Isto foi algo terrível para o grande erudito de Torá e tzadik Rabi Eliezer. Mas os juízes não tiveram escolha. Quem lhes dirá que ele está em Shechem? Eles perguntaram. Eu lhe direi. Rabi Akiva, seu aluno, se ofereceu. Rabi Akiva vestiu roupas pretas com um sinal de luto. Ele colocou um turbante preto em sua cabeça e entrou na casa de Rabi Eliezer. Ele se sentou a uma distância de 4 amot de Rabi Eliezer. Qual o problema, Akiva? Rabi Eliezer perguntou. Por que você está agindo de forma tão estranha? Seus companheiros se separaram de você, respondeu Rabi Akiva. Rabi Eliezer entendeu. Ele havia sido colocado em Shechem. Ele rasgou suas roupas, pois esta é a lei para quem foi posto em Shechem, e tirou seus sapatos. Uma pessoa em Shechem é como um enlutado, que não pode usar sapatos de couro. Lágrimas rolaram dos olhos de Rabi Eliezer enquanto ele se sentava no chão. Embora ele fosse o maior sábio de sua época, ele aceitou o Shechem. A partir de então, Rabi Eliezer foi evitado por seus alunos. Quando já era um homem idoso, Rabi Eliezer adoeceu. Rabi Akiva e os outros Rachamim foram visitá-lo. Eles se sentaram a uma distância de 4 amot dele. Por que vocês vieram? Rabi Eliezer lhes perguntou. Para estudar Torá, eles responderam. E vocês esperaram até agora? Rabi Eliezer comentou. Não tínhamos tempo, eles responderam. Rabi Eliezer então anunciou. Vocês não terão mortes naturais. Eu também? Perguntou Rabi Akiva. Sua morte será a mais dolorosa de todas, previu Rabi Eliezer. Você sabe quanta Torá eu podia ter lhe ensinado. A quantidade de Torá que aprendi de meus mestres era tão pequena que pode ser comparada à água que um cachorro bebe em um lago. Mas meus alunos aprenderam tão pouco comigo que isto me fez lembrar um pintor que cuidadosamente mergulha seu pincel numa lata de tinta e pega apenas uma gota de tinta no pincel. Dirigindo-se a todos os seus alunos, Rabi Eliezer explicou. Eu conheço 300 diferentes halachot sobre um dos tipos de tzarat. Mesmo assim, nenhum aluno jamais me fez uma única pergunta sobre o assunto. Também conheço 300 leis sobre como fazer pepinos crescerem por meio de magia, que o Sanhedrin tinha que saber para poder julgar alguém por prática de feitiçaria. Mas ninguém nunca me perguntou sobre elas. Somente uma vez, enquanto eu caminhava com Akiva, ele disse, ensina-me algumas dessas leis. Naquela ocasião, pepinos aparecem no campo, ao meu comando, para que eu pudesse explicar as coisas melhor para ele. Quando eu terminei, fiz os pepinos desaparecerem com uma só palavra. Os Rachamim começaram a discutir tópicos de Torá com ele. Eles perguntaram se um determinado objeto era tamé ou puro. Puro, ele respondeu, e morreu com essa palavra em seus lábios.
Isso provou que ele levava uma vida santificada. Rabi Yehoshua se levantou e exclamou: o rehém está suspenso. Hoje nós não temos mais um Sanhedrin. Como a mitzvah de obedecer ao Sanhedrin se aplica a nós, devemos ouvir a orientação dos maiores líderes de Torá da nossa geração. Se ignorarmos suas palavras, desrespeitamos essa mitzvah. Fim da leitura da porção de Shoftim para o ciclo de 5.786. Nós nos vemos na próxima semana. Shalom, shalom.